Mas eu gostaria que vocês também orassem comigo. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai da eternidade, Senhor, teu servo está aqui nessa noite como canal do Senhor. Pai, usa ele, Pai amado, Pai querido, da forma que o Senhor quer. Que a tua palavra, Senhor amado, Senhor querido, possa entrar, Pai santo e poderoso, cada dia mais, em cada momento mais no coração do teu servo. Para que a tua palavra venha e produza o efeito a qual o Senhor quer. Senhor, com exortação, que nós saímos daqui exortados. Se for palavra de bênção, que nós saímos daqui abençoados. Mas eu tenho certeza, Pai, que a palavra vai vir do céu, porque o teu servo, Pai, se dispôs nesta noite, Senhor amado, Senhor querido, a ser o arauto do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelo teu filho. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande, Pai, estar orando pela vida do teu servo, a qual eu tenho certeza que a palavra já está cravada e anomentada dentro do coração dele. Pai, no nome de Jesus, eu creio em nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Eu peço para que vocês falem comigo assim: bendito, é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas. Cumprimento os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Eu vou ser bem breve aqui, irmãos, falar somente aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Como o pastor falou, é a primeira vez que eu estou pregando aqui. E é um dia especial para mim por ver cada alma até que se encontra, a qual a gente fez o convite e aceitou ouvir a palavra do Senhor dentro do coração de vocês. E eu louvo a Deus por cada alma até que se encontra, novamente. Como eu falei, irmãos, hoje está sendo um dia muito especial, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que se eu estou aqui hoje é pura misericórdia e graça do Senhor. Porque para muitos não era para mim estar aqui, para muitos, como eu falei já em outras oportunidades, já era para mim estar preso, quem sabe uma sepultura, mas a graça de Deus me alcançou, assim como alcançou cada alma que se encontra hoje nesta noite. E se você está aqui, é com um propósito de vida, é com um propósito do Senhor. Então eu queria deixar a palavra bem breve aqui. Hoje Deus falou grandemente no meu coração a respeito do Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta antes de eu falar aqui a palavra inicial, a qual eu estava ministrando. Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo nas nossas vidas? E fica essa pergunta para o seu coração nesta noite. E eu queria que os irmãos abrissem, sem tomar muito tempo, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 1, versículo 2. Eu agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, a qual me concedeu essa oportunidade de estar aqui hoje, pela sua misericórdia e graça. Agradeço também a vida do pastor, que tem sido um pai na fé para mim desde o começo da minha caminhada cristã. Ele sabe de muitas lutas que eu enfrentei no oculto, muitas coisas que eu passei no oculto. Ele estava ali intercedendo e orando por mim, para que eu possa estar aqui hoje pela misericórdia do Senhor. E nós sabemos que já essa é a minha primeira vez, mas não a primeiro chamado dele. Ele já me chamou outras vezes, mas eu recusei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu creio em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Amém. Vamos ler rapidamente o texto, e vou ler aqui minha tradução um pouco diferente da dos irmãos. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É somente até aqui, irmãos. Vamos fazer uma oração. E eu confesso que eu estou 100% dependente do Espírito. Estou 100% dependente do Espírito Santo para poder ministrar essa palavra para vocês. E assim também eu espero que vocês estejam 100% dependentes do Espírito Santo para recebê-la em seus corações. Que essa palavra venha cair numa terra fértil, que venha dar frutos. Vamos orar, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Tu
Tu sabe, Senhor, de todas as coisas, meu Pai. Tu conhece o oculto do nosso coração, meu Pai. Tu consegue, meu Pai, enxergar onde nem nós mesmos enxergamos, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, nós sabemos que o Senhor é nosso consolador, nosso intercessor. É aquele que mesmo quando nós não temos palavras para expressar o que sentimos, o Senhor leva ao Pai a nossa oração, Pai. O Senhor possa, meu Pai, quebrantar os corações nessa noite. O Senhor possa, meu Pai, abrir, Senhor, a mente para receber aquilo que foi confiado a mim, Senhor, para estar ministrando, Senhor. O Senhor possa, Senhor, de nos direcionar, meu Pai, de encontro em cada alma, Senhor, a palavra a qual vou ministrar. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar os conselhos, irmão, do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como eu falei, aqui a gente vai falar a respeito do Espírito Santo. Como eu fiz essa pergunta para cada um dos irmãos, quem é o Espírito Santo para cada um de vocês? Qual é a atuação do Espírito Santo na nossa vida? E essa palavra mexeu bastante com o meu coração, pois quando o Charles me chamou para pregar na quarta-feira, eu orei desde lá pedindo a direção de Deus, pedindo para que o Senhor colocasse uma palavra no meu coração, pedindo para que o Senhor trouxesse a palavra ao meu coração. Então a palavra que veio a mim foi exatamente isso. Quem está sendo o Espírito Santo na minha vida? Qual é o valor que eu estou dando para o Espírito Santo? Quem foi o Espírito Santo de Deus? E com o meu mínimo conhecimento nas Escrituras, como eu falei na primeira vez que estou pregando, ali a gente vemos a primeira atuação do Espírito Santo de Deus. Bem sabemos nós que Ele é a terceira pessoa da Trindade, sendo assim também o Deus Espírito Santo. E Ele estava ali desde o começo da criação, como foi ali descrito em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então ali, irmãos, nós sabemos que ali no começo da criação, Ele estava ali, Ele foi o intermédio por onde a criação foi, Deus instituiu a criação. E ali eu creio que dali em diante a gente vai começar a ver nos textos a atuação do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo é diferente dos dias de hoje. Ele atuava esporadicamente, ele atuava temporariamente nos profetas. Não era qualquer um que tinha acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só vinha com um propósito naquela época, nos reis, sacerdotes, juízes daquela época, a qual ele vinha com o propósito, uma missão, nos reis, talvez de ir à frente da batalha, para dar vitória à batalha daquele rei, ou com um profeta, de entregar algo para o povo, de instruir, exortar. Bem sabemos nós que ele não ficava como fica nos dias de hoje, com esse privilégio que nós temos de ter ele conosco a todos os momentos. Bem sabemos nós que ele naquela época, ele vinha esporadicamente, tempos em tempos, em profetas, em gerações em gerações. Ele passava ali esporadicamente, pouco tempo que ele ficava ali, ele vinha, usava e saía. E na onde que eu quero chegar, irmãos, nesse texto, nós vemos que no decorrer do tempo ele usou muitos profetas. E uma palavra que mexeu bastante comigo no meu coração foi a respeito de Davi. Quando eu vi que Davi, após ele ter pecado, após ele ter caído, cometido um adultério com Batseba, nós vamos ver ali que ele começa a clamar a Deus. Ele começa a dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele precisa disso. Ele sabe como que é sentir a presença do Espírito Santo. Ele sabia que ele dependia do Espírito Santo para poder estar conduzindo aquele povo. Então ele sabia que sem a presença do Espírito Santo, irmãos, ele não ia conseguir conduzir aquele povo naquela jornada. Então ele clamou ao Espírito Santo. Ele clamou a Deus: não retire de mim o meu Espírito Santo. Olha a mudança do Espírito Santo, irmãos. Nós vamos ver mais adiante no decorrer do tempo, e vários outros profetas. A gente vai ver também em Salmos 139, se não me falha a memória, que vai dizer assim, deixa eu ver, acho que eu tenho aqui, vou ler rapidamente aqui para não tomar o tempo dos irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vai dizer assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se fizer o sol a minha cama, eis que ali estás também. Se tornar asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aqui o salmista está falando, irmãos, que não tem onde a gente se esconder. Não tem onde você se esconder do Espírito
de Deus. Não tem não, você pode até tentar se desviar, pode até tentar sair do caminho, mas nós sabemos que ele sempre vai estar ali. Ele não é como antigamente, que ele habitava esporadicamente. Após a descida em Pentecostes ali do Espírito Santo, que foi uma ordenança de Jesus, o próprio Jesus falou: eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador para você. E ali, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, irmãos, ali a gente vê que ali foi uma promessa de Jesus para nós nos dias de hoje também. Porque hoje, se nós cremos de todo o nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele morreu por nossos pecados, e nós se arrependemos de nossos pecados, nós recebemos o Espírito Santo. Aleluia! Qual que é o trabalhar dele na nossa vida? Ele trabalha, assim como disse, se eu não me engano, em João, ele vai dizer assim, que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então esse é o trabalho dele na nossa vida. Quando talvez você fala uma mentira, você se sente incomodado, isso é o Espírito Santo de Deus na sua vida trabalhando. Quando você vai fazer alguma coisa que é errado, você sabe que é errado, você sente que isso é errado, é o Espírito Santo de Deus falando. Aleluia! Você está no caminho errado. Então nós sabemos que Ele também é o nosso Consolador. Ele é aquele que nos consola nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de angústia, nos momentos que nós não sabemos qual decisão tomar, naquela aflição, talvez naquele luto que nós está passando. Irmãos, nós só estamos aqui por causa do Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolo, Ele é aquele que nos consola, que nos anima, que nos coloca para cima, mas também é aquele que nos confronta quando nós estamos em pecado. É aqueles que falam que nós estamos em pecado, que nós devemos se consertar, porque para viver, irmãos, em santidade é difícil, é só com o Espírito Santo. Como eu falei, era muito difícil que a pessoa recebesse o Espírito Santo naquela época. A pessoa que tinha que se consagrar muito eram sacerdotes, eram reis, profetas. Para receber o Espírito Santo de Deus, para eles sentir a presença de Deus, eles tinham que sacrificar. Bem sabemos nós que o sacrifício naquela época era por meio de um animal. Eles tinham que matar um animal, entregar um animal ao sacerdote, para que o sacerdote matasse aquele animal para purificar o pecado daquela pessoa. E hoje, irmãos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não precisamos. Imagina se cada pecado que você cometesse, você fosse ter que sacrificar um animal. Imagina como que não seria para você poder se achegar a Deus. Ia ser muito difícil, irmãos. Sendo que nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos um Cordeiro que morreu por nós e nós não fazemos o mínimo para Ele. Muitas das vezes nós se relaxamos para fazer a obra dele. Nós esquecemos que nós nunca estamos só. Nós esquecemos que dentro de nós há uma preciosidade, há um Espírito Santo de Deus. Aleluia! Muitas das vezes nós esquecemos, nos entristecemos, colocamos as dificuldades acima do nosso Deus, colocamos as adversidades acima do nosso Deus, as preocupações, nós deixamos as preocupações nos abater. Isso não é certo, irmãos. Nós temos que ser confiantes, nós temos que ser dependentes do Espírito Santo de Deus. A todo momento. Já que a gente está falando aqui da obra do Espírito Santo, a gente vê, irmãos, que a obra do Espírito Santo é tão linda, que até no nosso momento de fraqueza, ele trabalha. O porquê ele no nosso momento de fraqueza? Porque aqui, onde você está sentado hoje, a qual você veio prestar um culto ao Senhor, tem uma história por trás desta igreja. Bem sabemos nós que foi ali, eu vou contar rapidamente ali um pouco do testemunho, que foi quando eu saí, Deus me resgatou da vida do crime. Eu estava ali fraco, espiritualmente, novo convertido, aconteceu algumas coisas, eu acabei me enfraquecendo. E Deus usou disso para que você estivesse aqui hoje. Por quê? Porque através da vida do pastor Charles, ele começou a fazer umas orações na casa. Porque eu estava fraco na fé, estava desanimando, a ponto de desistir. Porque eu não conhecia muito bem a palavra do Senhor. E através disso, ele começou a fazer uns cultos na casa, começou a fazer umas orações. E de repente, esses cultos começou a atrair pessoas, atrair almas. Aí de repente, ele viu que era necessário ele abrir uma igreja para poder aconchegar aquelas pessoas, colocar aquelas pessoas na qual estava indo ali. E muitos aqui vão desde o começo, quando era o culto na casa. Então Deus usou disso para que hoje estivesse as portas abertas. Glória a Deus! Eu quero falar para você. Não ligue para. Às vezes você está passando por um momento de vício, às vezes você está passando por uma tribulação, uma aflição, por um desânimo espiritual, mas não desiste, irmãos. Isso daí vai ser só apenas um processo que você está passando para você contar a vitória. Isso daí é somente um processo, porque nós temos que sabemos nós que da promessa ao cumprimento da promessa existe um processo. E muitas das vezes o processo é doloroso, muitas das vezes nós não entendemos o processo do Senhor, nós criticamos, nós falamos, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por essa luta, por essa dor, por essa aflição? Eu estou a ponto de resistir, estou a ponto de largar tudo, eu não estou aguentando mais. Senhor, vem me socorrer. Aleluia!
Ele consegue falar com nós. Ele colocou o calma no nosso coração. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu saí da vida do crime, quando Deus me resgatou da vida do crime, estava meu irmão de prova. Eu já tinha paz no meu coração. Eu já estava uma pessoa ali que ele, os pessoal que ficava lá em casa achavam que até estava em depressão, às vezes por causa de mulher, que seja, às vezes ele já chegou até a brincar com isso, mas nós sabia eles que era o vazio. Eu não estava aguentando mais, eu não estava suportando mais aquele vazio dentro da minha alma, aquele vazio que nada preenchia, que bebida não preenchia, que droga não preenchia, que dinheiro não preenchia, que não preenchia nada. Aquele vazio. Embora eu procurasse nessas coisas preencher, mas eu via que aquele vazio dentro de mim só crescia. Foi na ontem, irmãos, que um dia eu saí de casa, meu irmão ficou lá jogando videogame com as rapaziadas, que a gente chamava de QG na época, ficou lá e eu não aguentava mais ficar naquele ambiente. Até que um certo ponto eu saí sem destino, só saí, falei, Deus tem misericórdia de mim, eu não estou aguentando mais nessa presa. Porque mesmo eu no mundo, eu tinha um certo temor a Deus. Eu mesmo indo fazer as coisas erradas, eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não conseguia vencer a minha carne, mas faltava eu como uma oposição diante de Deus. Faltava eu aceitar Ele no meu coração para que Ele começasse a fazer a obra de dentro de mim. Então eu saí, nessa que eu saí de casa, eu andando na rua um belo dia, certa vez eu passei ali no Copacabana, em frente a uma igreja, ele estava no término desse culto. Aí de repente eu escuto a apelação. Meu, as minhas pernas travou na frente daquela igreja. Eu todo errado, bebendo, fumando, usando droga, crimes, destruindo a vida dos outros. Eu todo errado, eu parei ali, minhas pernas travou naquele momento. E no momento da apelação, eu passei bem na hora da apelação. Quer aceitar Jesus? Eu senti queimar o meu coração e eu se segurei, eu falei, não vou entrar lá dentro. E eu fiquei lá fora só ouvindo a palavra. E mais uma vez ele fez a apelação. E eu lá tremendo, falei, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Começou a tomar sobre mim um fervor, sabe, uma coisa que não tem explicação. Vocês sabem o que é. Eu estava ali fora. Eu estava vestido com umas roupas assim que eu vestia na época de maloqueiro, corrente e tal. E de repente esse irmão viu eu e chamou eu. Falou, irmão, o que está acontecendo? Começou a orar por mim, interceder por mim. E ali eu não queria entrar, porque eu tinha vergonha de entrar dentro da igreja pela situação que eu vivia. Que as pessoas iam me julgar, iam me criticar pela situação que eu vivia. Aí então ele fez essa oração e ele fez o apelo lá fora para mim, porque eu falei que não queria entrar. Então eu aceitei Jesus. Naquele momento eu aceitei Jesus na minha vida, irmãos. Não foi da noite pro dia que Deus trabalhou. Infelizmente eu não abri o coração para isso acontecer. Eu se fechei. Porque, irmão, quem sabemos nós que quando você está no mundo do crime, é difícil de você sair. Se não é Deus para poder te tirar, é difícil de você tomar uma posição, porque é dinheiro fácil. É dinheiro fácil que você ganha todo dia, é status, é pão, é respeito. Todo mundo te respeita quando você está ali com uma arma na mão, com uma pochete de droga ali. Você tem um certo respeito, mas você não é sabendo que isso é momentâneo. Então foi difícil de eu sair. Eu voltei para casa com aquela certa pressão no meu coração. E de repente foi aí que eu comecei a orar. De repente foi aí que eu comecei a pedir uma direção de Deus. Acordar nas madrugadas e falou, Senhor, o que é isso? Me tira dessa vida. Abre as portas, me dá uma direção. Pois ali era difícil o cenário que eu se montava de eu poder sair do crime. Pois a energia era muito alta. Então se eu fosse sair naquele momento, o que ia acontecer? Infelizmente eu ia ter que deixar muitas coisas ali e eu tive que mudar de casa porque os polícias invadiram minha casa, começou a me ameaçar, falando que ia voltar para me buscar. Então eu tive que sair daqui, tive que morar em outro bairro e começar a pagar um aluguel um pouco mais pesado do que eu pagava. Então, para resumir a história rapidamente, eu comecei a clamar a Deus nas noites, comecei a buscar em Deus no particular. E Deus começou a trabalhar na minha vida. De repente, quando eu estava ali embaixo, muitas das vezes, o D minha testemunha, que uma certa vez a gente pensa que não, irmãos, mas a nossa vida é um testemunho vivo. Você vai falar uma palavra, muitas das vezes nós já está evangelizando uma pessoa através do nosso testemunho. E o D ali, eles na casa do alemão, que também está aqui com minha prova, ele estava ali, que ele vendia umas coisas ali embaixo, e eu ali, infelizmente, naquela vida errada. Eu com uma pochete de droga amarrado no peito e um 38, ele já era na cintura. E ali eu ouvi o Denilson ouvindo uma pregação, conversando com o Ailton e o celular dele ouvindo uma pregação. Cara, aquilo me mexeu profundamente, porque logo após que eu aceitei Jesus eu ainda continuei nessa vida, eu estava continuando fumando, só que aí foi aí que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Foi aí que eu vi o agir do Espírito Santo. Aleluia! Eu não era uma pessoa totalmente fria, era uma pessoa que fazia qualquer coisa no mundo do crime, porque o crime te
faz ser assim. Infelizmente, não só o mundo te faz ser assim. O mundo te faz ser uma pessoa fria. O mundo te faz ser uma pessoa vazia, completamente vazia de Deus. E isso é consequência do que atrai. E o que aconteceu? Ali eu já comecei a sentir um certo temor. Ali eu comecei a sentir algo que eu não sentia, que era medo. Eu não tinha medo de estar ali. Entendeu? E naquele momento eu comecei a ouvir aquela palavra qual estava sendo ministrada pelo seu Arco Denilson. Eu comecei a ouvir ali na vida errada que começou a me incomodar. E eu não sabia que o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração. E ele me falando comigo, glória a Deus. Aí de repente, irmãos, eu não conseguia mais sentir a mesma coisa que eu sentia. Eu comecei a sentir um incomodo. Quando eu ia fumar, eu já sentia um incomodo assim dentro de mim. Eu falava, cara, mas Deus está trabalhando, tenho certeza, porque não é possível isso que está acontecendo. Aí de repente eu comecei a clamar mais. Falei, Deus, tem misericórdia de mim, me ajude a sair dessa vida. Então, irmãos, eu pedi ali, eu pedi com fé para que o Espírito Santo trabalhasse. E foi ali uns 3 meses até eu sair do mundo. Desde que eu aceitei Jesus, foram uns 3 meses até eu sair definitivamente. Mas tinha um porém. Como eu falei para os irmãos que a minha dívida era muito alta, e eu já estava devendo na justiça, numa época que eu fui preso, tive que pagar ali 8 meses de salário para a justiça. E então eu já tinha umas dívidas pesadas. E eu pedi para o Senhor, dá uma direção. O que eu vou fazer, Pai? Porque como que eu vou sair daqui, sendo que eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer, não sei qual decisão tomar, não tenho como arrumar um trabalho registrado, pois eu não tenho estudo, não tenho curso. Se eu for arrumar um trabalho registrado em qualquer lugar, aí vou receber uns 1.400, 1.500, sendo que minha dívida é de quase R$3.000 por mês. O que eu faço, Senhor? E ali eu orando numa noite, varão, Deus colocou no meu coração para mim pegar um carro para trabalhar de Uber. Mas aí eu dei risada, né? Foi engraçado ali naquele momento de diálogo com Deus. Dei risada e falei, mas Senhor, como eu vou pegar o carro para trabalhar de Uber? Sendo que vem sabemos nós que quando eu falei que os caras invadiram a minha casa, aí a casa do meu irmão, ali os caras levou tudo, deu prejuízo para nós. Aí de repente eu comecei a tomar prejuízo com coisas ali embaixo e tal, e aquilo só foi apertando. Era o Espírito Santo trabalhando, era o Espírito Santo fechando, falando, filho, ou você sai, então a casa vai cair para você. Aí de repente, irmãos, eu não estava mais aguentando, eu falei, Deus, me dá uma direção. Se é o Senhor mesmo que falou para mim que eu vou pegar o carro para trabalhar de Uber, que o Senhor me dá uma direção, porque eu não tenho dinheiro, eu estou sem dinheiro, meu nome não é bom, como que isso vai acontecer? Aí eu só sentia aquela paz, cara, no meu coração. No outro dia eu pedi a moto do meu irmão emprestado, falei, Vitor, presta a moto para mim. Aí peguei a moto dele emprestada e saí. Eu falei, estou de caminho, não avisei ninguém, eu falei com a minha esposa, só falei, Senhor, se é o Senhor que está falando no meu coração, eu creio que vai dar certo. E aí eu comecei a correr atrás, ali, isso no mundo do crime ainda, eu comecei a correr atrás e pedi para Deus me dar a direção e comecei a ir nas agências. Aí eu indo nas agências, indo em uma, indo em outra, e nada dava certo. Eu falei, Senhor, mas foi o Senhor mesmo que falou. E tal, daí de repente eu senti de falar com a minha mãe tinha um nome bom, eu falei, vou falar com a minha mãe, se for dar vontade de Deus, vai dar certo para tirar o carro no nome dela, né? Porque eu trabalhando de Uber naquela época, eu sabia que dava dinheiro, então eu conseguia se manter. Aí de repente, irmãos, eu fui chegar na minha mãe, não falei com a minha mulher, não falei com ninguém, não falei com a minha esposa, só falei com a minha mãe, falei, mãe, aconteceu isso, Deus colocou isso no meu coração. Na hora o coração da minha mãe ardeu de alegria, ela começou a pular de alegria e falou, filho, porque ela sabia a vida que eu levava, e ela já não estava aguentando. Quando 10 anos da vida dela orando, intercedendo por mim, até que um certo dia ela falou, filho, eu vou entregar a sua vida na mão do Senhor. E quando ela falou isso, irmãos, ela falou que foi muito difícil para ela. Porque muitas das vezes nós oramos, intercedemos por uma pessoa, só que nós esquecemos de entregar na mão do Senhor. Quando nós entregamos, nós tiramos, nós começamos a se preocupar. Você entregar algo para o Senhor, é verdadeiramente você descansar seu coração. Não tem fazer mais nada, as suas mãos, faça. E aí foi outra coisa que começou a apertar para o meu lado, irmãos. Isso aí que nós começamos a trabalhar. Então ali ela começou a ficar leve e falou, não, vamos sim, se Deus colocou no seu coração, bom. A gente chegou numa certa agência. Quando a gente chegou numa certa agência, eu olhei o carro e tal, me arrepiei e tal, falei, Senhor, se for da tua vontade, esse carro vai dar certo. Aí minha mãe foi e falou para mim, filho, vamos tentar tirar esse carro então. Daí ela foi tentar provar o nome dela, de repente ela falou, não. Daí o cara perguntou, vai provar o seu nome? Ela falou, não, vai tentar provar o nome dele. Eu falei, mas como vai provar o meu nome, mãe? Já tentei em outras agências, não deu certo em nenhuma agência, por isso que eu disse a senhora aqui. Ela falou, filho, você não falou que foi Deus que colocou no seu coração? Então se foi Deus que colocou no seu coração, vai dar certo. Amém, né? Minha mãe falou, e eu já tinha confirmado no meu coração. Então eu falei, não, tenta no meu nome. Cara, quando eu tentou no meu nome, deu certo. Aí ele falou, você tem alguma entrada para dar? Aí eu falei, não tenho nenhuma entrada para dar. Ele falou, você trabalha registrado? Você tem o Elite para poder entregar, para nós poder entregar para o banco? Eu falei, vixe, não tem como pedir o Elite na vida que eu estava. Aí então eu falei, não, eu trabalho autônomo, eu sou autônomo, eu faço roupas e tal. Eu sei que Deus, foi lembrado de Deus ali eu ter mentido nessa
sabia, nem ia falar que eu estava na vida errada, Deus estava começando a trabalhar na minha vida. Então foi aí que eu falei isso daí, ele falou, certo, então o banco vai ligar pelo menos com 5 pessoas para confirmar e tal o seu salário, aí a gente vai conseguir, vai tentar aprovar sem cada. Aí resumindo, quando ele conseguir aprovar sem cada, aí ele nem acreditando, ele falou, dentro de 5 dias o banco vai ligar para você. Aí vai começar a perguntar os seus dados, confirmar tudo certinho para poder liberar o carro para você. Aí eu falei, amém. Cheguei em casa, dobrei meu joelho, entreguei ao Senhor, falei, Senhor, só da tua vontade mesmo que vai dar tudo certo, estou comigo, vai dar tudo certo. Irmãos, um outro dia, aí ligaram para mim, eu estava na casa da minha mãe, ligaram para mim e falaram, não, parabéns, meu, nunca aconteceu isso, mas tudo ao seu favor, porque pela primeira vez, na hora que a gente mandou para o banco não pediu nada, o banco minha mãe começou a glorificar o nome do Senhor. Eu falei, mãe, verdadeiramente é Deus que está trabalhando. Quando eu peguei o carro para trabalhar de Uber, irmãos, foi logo no começo da pandemia. Eu precisava arrumar uma habilitação. Aí de repente eu fui arrumar uma habilitação. Aí o Detran deu um prazo de 30 dias para poder arrumar. Eu falei, não, tranquilo, 30 dias eu vou. Eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu vou permanecer nessa vida até o Senhor conseguir ajeitar para mim, né? Não convertido, não sabia, conversava do meu jeito com Deus. Aí de repente senti aquele silêncio do Senhor. Aí quando chegou o dia que eu ia arrumar minha habilitação para poder colocar no Uber 17 atividade remunerada, o Detran fechou por causa da pandemia, sem previsão para abrir. Aí eu comecei a questionar a Deus, falei, Senhor, eu fui agora, estou com mais uma dívida de 1.000 e pouco do carro para pagar, estou com mais um aluguel, estou com a dívida da justiça, como que eu vou fazer isso? O Senhor falou que ia me dar o carro, o Senhor me deu o carro de fato, o Senhor preparou o carro para mim, mas e agora? O que eu vou fazer? Comecei a questionar a Deus. Aí de repente senti aquele silêncio, aquele vazio, aquele como se Deus tivesse fechado o céu para mim. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou confiar, vou esperar mais um pouco. Aí de repente fiquei. Nessa que eu comecei a continuar no rio, irmãos, a porta começou a se fechar, a porta começou, sabe, Deus começou a me moer. Era Deus falando, filho, você sai. De repente começou as perseguições. Aí de repente era a polícia militar que invadiu nossa casa, que começou a girar de morte. Aí de repente era a polícia civil que já estava atrás dele com o meu irmão, não onde que nós não onde que ela passava, via nós já parava já para falar, né? Uma vez que ela parou ali, subindo ali, eles pararam falando que a casa vai cair para vocês. Só aguarde, mas trabalhem com paciência, mas sabe quem que vocês é? A casa vai cair para vocês. Foi desse jeito que eles falaram para nós. Aí de repente eu falei, Senhor, o que está acontecendo, pai? Quer saber? Senhor, eu vou sair, vou tomar uma posição. Porque na hora que eu cheguei no meu irmão e falei, Vitor, o caminho está dando mais, cara. Eu não estou aguentando mais essa vida e tal. E ele me deu um apoio, me ajudou tal. E ele falou, não, pode sair, eu vou continuar te ajudando. Com dinheiro e tal, que ele recebia, ele falou, vou continuar te ajudando. Eu falei, não, eu não quero, meu Deus vai preparar tudo. Eu sei que eu tinha que ter feito isso, de não aceitar mais o dinheiro da vida errada que estava me dando, porque eu sabia que Deus ia preparar para mim. Aí de repente foi quando eu comecei a vender balinha no farol, e aquilo me aterrorizou, porque para mim era uma humilhação. Eu saí do mundo do crime, eu tinha status, tinha fama, sabe, tinha respeito, para ir no farol vender balinha, para mim era uma humilhação isso. Mas ali Deus começou a trabalhar no meu coração e no primeiro dia Deus usou alguém para falar comigo naquele farol. A pessoa me deu R$50 e falou para me permanecer, eu senti que foi de Deus. Então foi um ano, irmão, que Deus foi trabalhando na minha vida, foi me moldando e eu ali no farol vendendo balinha para conseguir. Deus, quando chegava no final do mês que eu não sabia de onde tirar, eu só falei, Senhor, está nas suas mãos, o Senhor que fez tudo isso, eu sei que o Senhor vai se carregar. Foi aí que eu comecei a ter uma particular com Deus, foi aí que eu comecei a ter experiências com Deus, começou a trabalhar, foi através do deserto que o Senhor me levou, que Ele começou a mostrar experiências. Porém, irmãos, ali eu se revestindo, eu um certo dia ali no farol vendendo uma balinha e tal, aí de repente, eu lembro até hoje como se fosse hoje, por causa de eu ter muita tatuagem e tal, as pessoas aceleravam o carro, fechavam o vidro na minha cara. Aí uma certa mulher falou assim pra mim, me deu um dinheiro e falou, espero que eu não esteja te arrependendo de dar esse dinheiro, você não vai usar droga com ele não, né? Cara, aquilo me abalou tão forte, sabe? Eu falei, não vou deixar isso me abalar, mas tá tudo me abalar. Fui sair. Aí de repente eu fui sair do outro carro, a mulher fechou o vidro na minha cara e deu um acelerão. Aí eu fui pedir desculpa pra ela começou a me xingar naquele farol, me humilhou tanto, que eu comecei a chorar. Comecei a chorar de raiva mesmo no meu carro, comecei a dar um chute no carro, comecei a julgar Deus. Falei, Senhor, por quê? O Senhor me tirou do mundo que eu estava aqui nesse cenário de humilhação.
E dentro daquele cenário de humilhação, irmãos, eu confesso para vocês que às vezes você pode não acreditar, mas eu senti como se fosse aquele filho que tivesse um anjinho para um lado e um demônio para o outro. Eu senti como se tivesse um inimigo falando no meu ouvido: vai lá, volta para a vida do crime, você tinha dinheiro fácil, lá todo mundo te respeitava, lá você tinha status, tinha fama, volta para lá, o que você está fazendo aí com essa humilhação? Cara, eu comecei a querer deixar acreditar no meu coração. Aí de repente, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus foi e falou no meu coração grandemente, forte, que até arrepia. Ele falou assim: filho, você acha justo você ter feito o que fez, você ter destruído muitas e muitas vidas quando você estava lá na rua, o tanto de vidas que você ajudou a levar para o buraco, você acha justo você sair da vida que estava e eu já te abençoar para passar pelo vale? Meu, eu senti aquelas palavras nítidas no meu coração. Eu comecei a chamar, eu se arrependi verdadeiramente do que eu tinha dito. E dali para cá, irmãos, vou resumir rapidamente para vocês. Dali para cá, Deus tem trabalhado de uma forma extraordinária na minha vida. Porque mesmo em meio às aflições, mesmo em meio a um cenário de desistência, mesmo em meio a um cenário ali caótico, eu consigo sentir a paz no meu coração. Eu consigo sentir que o Senhor está no controle da situação. Então, tem eventos na sua vida que Deus permite você passar, não é para desistir. Permite você passar, não é para você cair, é para você se fortalecer. Mas você acha que isso vai te matar? Não, irmãos, isso vai te fortalecer. É um bálsamo do Senhor ali preparando você para alvos maiores. É você poder ter um testemunho para ajudar. Se tudo isso aconteceu na minha vida, eu glorifico o nome do Senhor, porque hoje eu estou aqui, hoje eu estou analisado no Evangelho, graças a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. E eu queria que eu não colocasse o louvor ali. E você se colocasse de pé esta noite e colocasse a mão no seu coração, se você pudesse, e clamasse o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós, irmãos. Ele habita no coração quebrantado, ele habita no coração arrependido. Então, ele possa no coração de cada um nesta noite, você possa sentir a presença do Espírito Santo, que você possa falar: Espírito Santo, trabalhe no meu coração, tira esse vazio, tira essa preocupação, tira esse desânimo. Eu necessito de ti. Faça essa oração nesta noite enquanto canta esse louvor. Irmão, pode colocar o Consolador, o Anderson Freire, fazendo favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, que o Espírito Santo possa ministrar melhor no coração de vocês. Aleluia. Eu falei na primeira vez que eu estou pregando, mas eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada um de vocês. Só basta vocês abrir o coração para isso acontecer. Só basta vocês se posicionar diante do Senhor. Porque nós sabemos que servir ao Senhor não é fácil, exige renúncia. Nós não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Pois nós sabemos que, como eu falei no Antigo Testamento, as pessoas tinham que servir verdadeiramente para poder receber o Espírito Santo. E nós achamos que de qualquer maneira nós vamos receber Ele. Não é de qualquer maneira que nós recebemos Ele. Então que você possa priorizar isso na sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.